Olá, eu sou a professora Rose e uma história eu vou contar. Se você quiser ouvir, em silêncio deve ficar. A história de hoje é em homenagem ao Dia do Índio, que é comemorado no dia 19 de abril. Essa é a história de um índiozinho que morava no meio de uma linda floresta, onde corria um rio de águas bem limpinhas e fresquinha, onde todos os dias ele se banhava, nadava e pescava. Um dia, ele pegou a sua canoa e foi até o rio pescar. Quando ali ele chegou, notou que a água do rio estava muito diferente. Estava escura e havia peixinhos mortos boiando sobre ela. O índiozinho pegou um pouco da água com a mão e bebeu. O gosto estava horrível e ele percebeu que algo de muito ruim havia acontecido com o rio. Ele estava muito doente. O índiozinho amava aquele rio e decidiu ajudar. Mas como ajudar um rio que se suas águas correm o tempo todo e não param nunca? Desaguam em outras águas que encontram pelo caminho e quase todos os rios vão dar no mar? Então, como curar? Como salvar aquele rio que estava doente? O índiozinho, então, voltou correndo para dentro da floresta. Passou por árvores bem altas, com galhos enormes e suas folhas quase chegavam ao céu. Quando chegou à tribo, contou tudo o que estava acontecendo e como aquele rio estava doente. A tribo ficou muito triste, porque quando um rio adoece, o que o índio pode fazer? Mas o índiozinho lembrou de uma história que seu avô contava quando ele era bem pequenininho. Era a história dos rios voadores. Você acredita em rios voadores? Então, o seu avô dizia que os rios voadores que voam lá no céu e que por onde passam podem curar os outros rios. Sabemos que um rio não tem asa, não é mesmo? E o índiozinho precisava descobrir se um rio era capaz mesmo de voar. Seu avô dizia que as águas que formam os rios voadores vêm lá dos oceanos. Quando o sol esquenta a água do mar que levanta voo e é empurrada pelos ventos, formando um imenso rio voador. O índiozinho olhou para o céu, mas não viu nenhum rio voador, então resolveu chamar pelo rio. Pegou então um tambor e começou a tocar. Os outros índios, ao ouvir o índio tocar, tocavam também. E esse barulho dos tambores ecoavam por toda a floresta. E assim fizeram as outras tribos também. De repente, misturado ao som dos tambores, ouviu-se um trovão. Era um imenso rio voador que estava sobre eles. E sabe o que aconteceu? Esse rio voador começou a liberar águas limpas que vinham lá do céu. Então empurraram aquela água suja do rio que foi levada embora. E o rio voltou a ficar com águas bem limpinhas. E o povo então em festa, mais uma vez tocava os seus tambores, porque o rio que estava doente finalmente foi curado. A tribo inteira festejou, os seus tambores alegremente tocou e a nossa história terminou. Piririm, piririm, a história chegou ao fim.